Obrigada, Suzana, pelo convite, pela oportunidade. Bom dia para vocês que já se aqueceram corporalmente na linguagem que é o grande, vamos dizer, caminho de expressão das crianças. E agora nós estamos aqui para fazer uma parte mais conceitual em relação ao nosso encontro de hoje. Olhares, olhares, o olhar que me move, que faz eu caminhar, um olhar que, como essa bola que eu trago sempre comigo, representando essas sementes de toda essa conversa, pensando que cada cabecinha dessa semente, que é de Belém do Pará, que eu ganhei de um aluno há mais de 20 anos atrás, que cada uma dessas sementes significa uma possibilidade de multiplicação, uma possibilidade de olhar, esse convite para conhecer, para dialogar, para a gente mergulhar nessa experiência regiana de uma forma que as meninas que trabalham comigo e que estudam nos grupos sabem que eu estou sempre pesquisando em termos do ideal, o real e o possível. Régio encanta, inspira, apaixona, e nós temos as nossas realidades. E aí, como que nós vamos estabelecendo um diálogo em tudo isso que nós ouvimos, a partir do lugar que nós ocupamos, estabelecendo um percurso de conexões interativas. Dentro disso, de que lugar eu vou falando? Desse contexto formativo, eu trago um lugar de 20 anos de professor em sala de aula, trabalhando com crianças de 2 a 3 anos, depois 15 anos como coordenação, direção, e agora outros tantos como assessora pedagógica. Eu estou há 40 anos com educação infantil e pensando cada vez mais em como ressignificar todos esses percursos. A experiência regiana, quando eu fui para lá, depois de estar estudando há muitos anos esse trabalho com projetos, teve um desafio muito grande para mim. O primeiro deles, quando a gente chega, é um convite a abandonar a tecnologia. E aí, para a gente, é uma provocação medonha, porque quando falam, não tirem fotos, você fica, como? Por quê? Eu com máquina, com 500 mil carregadores, com uma porção de possibilidades, pagando aquela fortuna para ir para lá, você fala, como que vão me dizer para não fazer isso? E aí a gente percebe que o nosso corpo é a nossa maior tecnologia. Por quê? Os olhos que vão olhar e vão fotografar aquilo que nós estamos vendo, nossos ouvidos que vão gravar aquela fala de criança, aqueles sons do lugar, os cheiros do lugar, a mão que escreve, a gente quer trazer aquilo de algum jeito, você começa a desenhar, você começa a buscar outros recursos para captar essa experiência. Por isso, eu vou fazer hoje a vocês um convite. Não fotografem nenhum slide que eu vou apresentar. Vocês têm na pasta que vocês receberam um texto, e quando eu voltei de Régio, ele foi publicado na revista Pátio. Todos têm esse texto para depois vocês lerem, e alguma coisa que ficar em aberto, vocês têm o meu e-mail. Podem me escrever, eu me comunico com a maior tranquilidade com vocês. Mas eu queria pedir que vocês hoje, durante essa primeira parte da apresentação, que registrassem palavras que vão fazer sentido nessa nossa conversa. Que sementinhas são essas, que pontinhos são esses, que vão dando para a gente a possibilidade de articular esse contexto. Além disso, nós temos uma outra questão. Todas as imagens que tem crianças, vocês sabem que elas são proibidas em termos de uso de reprodução, são vinculadas à escola. Me desculpem nesse discurso em termos das imagens das crianças, mas eu sou obrigada a fazer, qualquer uma que está na escola sabe muito bem do que é que eu estou falando. Começando a nossa conversa, isso, Selva Maria, Vale do Jequitinhonha, pesquisa com Tião Rocha, nossas raízes, ela vai nos dizer. O que é isso? Isso é tudo. Tudo isso? Isso mesmo. Isso. Todo dia, tudo isso. O que é isso? É só isso? Tudo bem, é isso mesmo. É isso, descobri. Isso. Todo dia, tudo isso para valer. Complementando, Galiano, nosso querido poeta, vai nos dizer: os cientistas dizem que nós somos feitos de átomos.
Mas a mim, um passarinho me contou que nós somos feitos de histórias. Que histórias são essas? Que narrativas são essas? Que nós podemos pensar como na pontuação da língua portuguesa. A interrogação, essas perguntas que nos movem, esses conflitos que nos impulsionam, que fazem com que a gente vá atrás buscar coisas que para nós ainda são nebulosas como as crianças. A exclamação, esse espanto, o que me deixa de queixo caído? Ponto e vírgula, reticências, essa continuidade. Como que eu posso olhar para tudo isso de tal forma que a Itália nos traz essa grande contribuição? Temos verdades provisórias, temos hipóteses, temos, no momento, teorias que dão respostas a determinadas questões. Daqui a pouco, nós não vamos ter. E aí nós percebemos a grande beleza do que Paulo Freire destacava, e por isso ele é tão valorizado em termos da Itália. O homem é incompleto. Nós buscamos o tempo inteiro questões que vão nos completando, dando respostas às nossas inquietações, mas no momento que elas nos satisfazem, nós vamos atrás, buscando novas histórias. Mas histórias que estão sempre articuladas a um percurso, como nessa imagem. Um mar no início e o mar fica infinito. Amar. Como é que esse amar, essa relação amorosa, vai me dando possibilidade de investigar novas possibilidades? Por que digo a relação amorosa? O ser humano só aprende no momento em que ele tem um vínculo estabelecido com alguém. Alguém, outra criança, alguém adulto, alguém professor. Essa autoridade, não autoritária, mas uma autoridade construída numa relação de amor, no sentido, não piegas, mas no sentido, vamos, eu estou com você, você vai descobrir. É isso que me encanta e vai fazendo com que eu possa, nesse trabalho com professores, com crianças, com outros seres humanos, cada vez mais buscar como cavocar essa areia, remexer naquilo que a gente tem de mais interno para construir os nossos castelos, mesmo que o mar venha, derruba, e a gente começa a construir de um outro lugar. Olhares. Regi traz para a gente essa possibilidade plural. Esse vermelho que está aí, ele não é erro de digitação, mas olhares que cada vez mais vão se complementar. E quando a gente pensa naquilo que Malaguzzi traz como um conceito central que nós vamos trabalhar, a diversidade é um valor. Quanto mais eu buscar o diferente, mais eu vou tendo respostas e vou me completando e possibilitando de a riqueza dessa troca e vendo cada vez mais que o olhar do outro me completa, me desafia, e nisso tudo é que eu vou caminhando em relação à reinvenção do conhecimento. Cecília Meirelles vai nos trazer a vida só é possível reinventada. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Tudo bolhas que vêm de fundas piscinas de ilusionismo. Mais nada. Mas a vida só é possível reinventada. Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços. Projeto-me por espaços cheios da tua figura. Tudo mentira. Mentira da lua na noite escura. Não te encontro, não te alcanço, só no tempo equilibrada, despreendo-me do balanço que além do tempo me leva, só na treva, fico recebida e dada, porque a vida só é possível reinventada. Como que eu vou viver esse momento de reinvenção, de ressignificar o meu percurso? E aí é que nós entramos em toda a potência que a Itália traz para nós, como o Palatinique, que terminou agora uma exposição do Mano, quando ele reinventa a sua pintura usando móveis. Ele traz um movimento para olhar para essas obras que ele já tinha feito e trazê-las para um novo lugar, numa nova observação. Reinventar-se, colocar-se em diferentes pontos de vista, deslocar-se, mover-se,
vivenciar experiências significativas. Essa obra de arte, com essas bolinhas de água que estão aí dançando, criando esse cenário tão lindo e convidativo, como cada posição que eu colocar, essa mesma imagem traz para mim uma diferente associação. E como nós precisamos olhar as mesmas imagens em diferentes ângulos para a gente poder reinventar-se. Como é difícil buscar uma nova resposta para aquilo que já está estabelecido. Como sair dessa zona de conforto traz para a gente aquele mal-estar no primeiro momento. E aos poucos a gente percebe que é isso que traz para nós a riqueza do conhecimento. Porque quanto mais eu me arrisco naquilo que é desconhecido, mais eu vou fazer aquela outra questão que Régio nos traz com muita propriedade. Ampliar o meu repertório, repertoriar-se, ressignificar as minhas experiências. Ninguém sai do nada. Eu revisito aquilo que eu já construí para olhar para aquilo com novos olhares, de uma forma diferenciada e que traga para mim cada vez mais a possibilidade de abrir uma nova porta. Cecília Meirelles, não deixe portas entreabertas, escancare-as ou batas de vez. Pelos vãos, brechas e fendas passam apenas semiventos, meias verdades e muita insensatez. Que porta é essa que eu estou abrindo para buscar uma nova janela de oportunidades, de tal forma que aprender sempre a olhar, a escutar, a perguntar, a sensibilizar-se com informações, sensações, percepções vindas dos sentidos. O corpo fala para atribuir sentido. Nós que trabalhamos com crianças pequenas, vamos aprendendo cada vez mais a olhar para aquilo que as crianças trazem como informação por meio do olhar, por meio do dedo, por meio do pezinho, por meio do corpo que vai até determinado lugar, e de tal forma, como essa imagem de um projeto desenvolvido em Régio, na Escola 8 de Março, e um projeto chamado Portões, quando as crianças comentaram que elas tinham que dar uma volta muito grande para chegar à escola, crianças com 3, 4 anos, porque o lugar que elas poderiam cortar o caminho por trás não tinha porta. E é uma comunidade inteira que se junta por esse comentário para fazer um portão onde as crianças pudessem chegar à escola com total independência e sua voz sendo ouvida. Eu trago aqui, para começar a nossa conversa regiana, a referência bibliográfica básica nessa proposta. Vamos lá. As 100 linguagens da criança. Aqui é a Bíblia. Quem quiser trabalhar com as 100 linguagens, é o caminho que vai abrir a porta para toda essa pesquisa. Há uma série de artigos feitos, não só em diálogo com Malaguzzi, mas a partir do pensamento de Malaguzzi. Além disso, nós temos na sequência que para mim me encanta muito, as 100 linguagens da criança, Caroline Edward, Lela Gandini, todos esses livros são da Artmed, que atualmente é grupo A, para quem quiser procurar. Na sequência, esse de baixo, A Procura da Dimensão Perdida, que é um dos livros mais encantadores, que é da Jordana Rabbit. Ela vai trazer um desafio enorme, porque ela vai para os Estados Unidos buscar um pouco da história de lá para escrever, e o orientador fala, mas você é de Régio, vem para cá, volte para suas raízes, descubra a sua história e escreva sobre isso. E esse livro traz o papel do Giordani, que é um atelierista de uma escola de lá, e ela fica com ele acompanhando o trabalho durante 2 anos para escrever a sua tese de mestrado. Bambini, a abordagem italiana para a educação infantil, também da Lela Gandini, há uma série de textos muito interessantes, e esse material ele vai ser, de uma forma ou de outra, reapresentado nesse último livro que saiu, que para mim é um dos melhores de todos, que é Diálogos com Régio Emília. A Carla Rinaldi, que é a atual presidente do Régio Children, ela traz esse material, uma série de discursos e de apresentações de Malaguzzi, pegando os temas básicos dentro dessa abordagem.
A semana retrasada nós tivemos um seminário grande aqui com a Cláudia Giusti, aqui em São Paulo, e foi lançado aquele livro que é Tornando Visível a Aprendizagem, da Cláudia. Esse livro trabalha muito especificamente a questão da documentação pedagógica. Para quem quiser mergulhar também, se alguém não conseguir copiar depois, me manda no e-mail que eu mando para vocês esse slide com o nome, com a bibliografia, mas só para vocês saberem o que eu estou usando como material. Crianças, Espaços e Relações, esse livro também, que é do Zine, ele foi lançado ano passado e ele traz um trabalho, mas ele já é para quem tiver feito as leituras anteriores. Eu recomendaria esse numa última sequência de todo esse trabalho. Enfim, identidade e autoria, como a Carla fala, porque com toda essa leitura nós vamos recriar a nossa Rétio. Como a Suzana falou na abertura, é esse espaço de encontro com aquilo que faz sentido, com aquilo que tem a ver no diálogo com a nossa realidade, e como que eu posso tornar possível ideais propostos nessa história. Malaguzzi, aqui só para vocês localizarem, é de Emília, na Emília-Romana, norte da Itália. Loris Malaguzzi, 1920-94, ele é um professor da região, e ele ouve um comentário que me deixa muito interessado, que as mães, após a Segunda Guerra Mundial, estavam muito incomodadas com a falta de escola, de possibilidade para deixar seus filhos, e se juntam num movimento de grupo para criar um espaço onde essas crianças pudessem ir. A grande maioria viúva, e essas mães fazem uma prática que é muito interessante dentro dessa proposta: garimpar. Elas olham o que tem pelas cidades abandonadas, elas vão garimpar tijolos, ferro velho, dos escombros das construções, cavalos abandonados, os tanques, juntam tudo isso e em 1947 inauguram em Villa Cella a primeira escola regiana que Malaguzzi, como jornalista também na época, se vê como grande organizador de tudo isso e construtor do projeto pedagógico que junta toda essa proposta. Mapeando tudo isso, essa identidade política, social, cultural, que vai trazendo para a gente um leque de possibilidades, de caminhos a serem construídos. E aí nós nos pegamos numa palavra central: identidade. Quem somos, o que somos, como começamos, esse olhar do grupo, do coletivo, como que essa identidade vai deixar marcas na construção de um currículo. Por quê? A imagem de criança que nós temos e de educação é que vai criar o que eu pus lá embaixo, a minha problematização. Ou seja, eu vou construir caminhos de trabalho a partir daquilo que eu acredito que a criança tem a competência para fazer. Régio Malaguzzi traz para nós uma grande questão. A criança é potente, a criança é capaz, a criança é. E essa criança precisa de um olhar de um adulto que crie situações, ambientes onde ela possa mergulhar nas suas experiências e cada vez mais pôr as suas hipóteses em xeque. As suas hipóteses é que vão sendo concretizadas materializadas naquele ambiente, para que a criança possa, de fato, fazer as suas investigações. Essa abordagem é baseada num tripé, que são os três que estão em azul: documentação, relação e projetação. Vamos lá. Nessa relação entre a criança com outras crianças, entre a criança e os objetos de conhecimento, entre as crianças e a cultura, é que nós vamos criando, a partir disso, registros e espaços de documentação. A documentação tem uma força muito grande nessa proposta, porque ela torna visível a aprendizagem da criança. O papel básico da documentação e fundamental é de dar visibilidade aos percursos formativos de todos os envolvidos. Dentro disso, das pistas que as crianças nos dão, daquilo que para elas é de fato um interesse, um desafio, uma curiosidade, é que eu vou construindo os projetos de trabalho. Projetação. Malaguzzi não fala em projetos como coisa fechada. Ele fala em projetação porque eu lanço, eu arremesso,
eu não sei exatamente onde eu vou caminhar. A definição básica dentro dessa abordagem de projetos é um vir a ser. É uma construção feita passo a passo, dia a dia, a partir daquilo que as crianças já construíram e a partir daquilo que as crianças ainda querem saber. Dentro disso, dentro dessa atribuição de sentidos por todos os envolvidos, eu vou perceber e atribuir à criança um papel de protagonista. Protagonista porque ela é, por isso que embaixo de relação tem esse co, ela é coprodutora de cultura. Criança produz cultura. Criança traz para a gente o tempo inteiro uma série de coisas que basta que a gente entre em interação, se abra de todas as nossas possibilidades para mergulhar nas 100 linguagens. Malaguzzi traz para nós essas 100 linguagens da criança que o tempo inteiro está querendo conhecer o mundo, mas se expressa de modos para os quais muitas vezes nós não temos respostas e precisamos buscar todos os nossos recursos para entrar nesse diálogo com ela e perceber essa identidade que é compartilhada pelo grupo. Criança é cidadã desde que ela nasce. A criança vai trabalhar dentro de uma possibilidade de pertencimento. A criança, ela é parte de. Todo o nosso grupo vai estar o tempo inteiro trabalhando para que criar situações onde a criança possa se reconhecer. Assim, a criança com esse sujeito que faz um diálogo entre o que é local e global, mediada pelo adulto, de tal forma que ela possa ter a autoria das suas propostas, feito por ela. A criança precisa se reconhecer em tudo aquilo que ela está fazendo, e por isso que vocês vão ver as imagens, as salas de aulas regianos, espaços regianos, as sessões, como eles chamam, elas são, todas elas, dando visibilidade às conquistas, às produções das crianças o tempo inteiro. Nós vamos entrar numa conexão entre ser, fazer, saber e, principalmente, conviver, pensando sempre que educar é para a cidadania. Educar é sentir que nenhuma parte da cidade é proibida, que não existem limites que te fecham, mas ruas que te convidam. Olha que desafio mais lindo. Como que eu posso me apropriar do entorno do meu espaço, da calçada da escola, da praça que eu tenho, da rua que eu ando, para como aquele projeto que eu contei da 8 de março, eu sou parte disso, mas eu só posso ser parte se eu conhecer. E aí me lembro, uns 4 anos atrás, nós tivemos aqui no Brasil a Bruna Heller Jacopini fazendo uma série de palestras, e quando ela chegou na Marginal, ali depois, quando saiu do aeroporto de Guarulhos, ela pediu que ela queria descer do carro. E 6 horas da tarde, Marginal, Guarulhos, todo mundo olha e fala, você ficou louca, né? Não tem qualquer condição de você fazer isso. E ela disse pra gente, como que eu posso conhecer São Paulo se eu não andar pela cidade? O único caminho que eu tenho é ter a cidade sob os meus pés. Óbvio que depois ela foi convidada a fazer outros percursos para conhecer. Naquela situação não era possível, mesmo porque ela estava ainda com o braço engessado, que tinha caído. Mas como que a gente pode criar situações como a Renata Meireles, que faz esse projeto maravilhoso dos territórios do Brincar, para se apropriar da nossa cultura, das nossas raízes, com encantamento. Malaguzzi traz para a gente algumas contribuições que eu vou começar a trabalhar agora. A primeira palavra-chave, que é central em tudo isso, encantamento. Olhar o mundo com olhos de criança, como essa criança que diante de um sapo olha e traz para nós um exemplo máximo dessa premissa básica de Malaguzzi. Olhar o ordinário como extraordinário. Como que eu posso olhar o meu entorno e me encantar? Como que eu posso perceber o que eu tenho perto da minha escola para transformar isso numa situação que seja desafiadora, encantadora e prazerosa para as crianças? Como que eu olho um raio de sol? Como que eu olho uma flor que está nascendo agora, primavera chegando, quando as orquídeas começam a aparecer? Uma
uma florzinha, uma margarida que está aparecendo no meio do muro perto da escola. Como que eu me encanto? E aí é um desafio muito grande, porque o mundo moderno vai trazendo para a gente a pressa, a correria, essa possibilidade que a gente tem, a não possibilidade de parar para olhar e se encantar. Como que eu me toco com as coisas que eu tenho ao meu redor e estranho? Esse estranhamento que as crianças têm, que estão paradas olhando, a gente não sabe para quê, se é o passarinho, se é a nuvem, se é o céu, mas como que eu posso entrar em relação para descobrir que desse encantamento, dessa curiosidade, eu posso transformar numa situação que seja promotora de avanços e de novas aprendizagens. Aprender é avançar, aprender é ir para frente. Senão, gente, a gente está o tempo inteiro parado no mesmo lugar. Vygotsky traz isso para duas questões centrais, zona real e a zona proximal. Eu só aprendo se eu trabalhar com as crianças na zona proximal. Zona real é reprodução, é constatação, é tuf, ficar parado no mesmo lugar. Para eu poder ir para frente com as crianças, eu tenho que estar trabalhando nesse espaço que o Vygotsky chamava de embrionário. Rege, convive com muitas teorias, com muitas possibilidades. Da mesma forma que aquela bola cheia de sementes, Piaget, Vygotsky, Vallon, todos eles vão estar dialogando e trazendo para nós teorias que têm resposta às aprendizagens das crianças. Contato. As crianças com a mão, com os olhos, com o pezinho, com esse corpo em movimento, elas vão entrando em contato com os colegas, com os objetos, com os adultos, e dessa forma, agora são imagens de escolas regianas, essas descobertas, as interações vão acontecendo cada vez mais. Aqui são imagens da escola de Ana, e nós vamos percebendo que o espaço se transforma numa das maiores fontes de materiais para as crianças pesquisarem. Tubos, plásticos, árvores, folhas, sombras, panos, tudo desafia e convida à exploração. Espaços internos e externos, e espaços que convidam o tempo inteiro a essa relação que nós mergulhamos nas nossas experiências. Quem não se lembra como... Volta, por favor, só na anterior. Quem não se lembra de uma cabaninha feita quando era criança? Quem não se lembra de um paninho que cobria um cantinho da casa, uma cama, uma mesa, uma coisa que era íntimo de cada um, a cumplicidade de cada um consigo mesmo, esse espaço da gente poder ficar sozinho. E como que nós temos nas nossas salas de aula, nas nossas escolas, espaços onde as crianças possam mergulhar com sensibilidade nessa escuta. Essa escuta, quando a gente percebe que tudo vai se transformando numa grande pergunta. E se essa menininha abaixada, olhando o mar, com essa palma da mão que está dizendo, será que a onda vai me molhar? Será que eu fico aqui? Será que essa água chega até meu pé? Aqui dentro dessa concha, o que será que tem? Crianças muito pequenas não têm ainda esse espaço de verbalização, de transformar isso em perguntas. Mas nós, adultos, um vínculo muito próximo a essas crianças, nós temos sim esse desafio de transformar o tempo inteiro essa busca da criança em situações de aprendizagem. O meu dedo que fura um bloco de argila e está conversando com essa argila, dizendo, será que é? Ela é quente, ela é gelada? Será que aqui dentro tem alguma coisa? Será que eu consigo empurrar essa argila? O meu pezinho que fica na ponta do pé para tentar dançar com esse adulto que eu tenho perto, será que o meu pezinho encosta? E aí, para nós, entra um desafio. Nós não temos a resposta exata do que a criança quer saber, mas nós temos sim a obrigação de experimentar. Criar situações que sejam cada vez mais desafiadoras para ver se as hipóteses das crianças são reais ou não. Essa imagem, onde a criança está em cima de um retroprojetor com folhas que ela recolheu no pátio da escola, e nessa outra, quando
quando ela está acendendo essas velas dentro de um pote de água, o que será que essa criança quer saber? Essas imagens, eu fui montando para vocês imagens de escolas de Régio, imagens de escola aqui de São Paulo, essas todas que estão com o logo são da Escola Primeira, uma escola que eu faço assessoria aqui na Vila Nova Conceição, ali perto de Ibirapuera. Então, como que nós vamos buscar essa sintonia com as pesquisas das crianças? Crianças pesquisam o tempo inteiro e esse envolvimento que elas têm mostram para a gente as possibilidades de aprendizagem. Reparem a circularidade dessa imagem. Essa criança que pegou um trevinho no chão, um trevo tão pequenininho, e ela tem olho, mão, dedo, o corpo nessa sintonia que vai mapeando a pesquisa que ela está querendo saber. E aí vem para a gente uma outra questão-chave: envolvimento. Envolver, enrolar-se, desenrolar-se. Eu descubro, eu pesquiso para trazer cada vez mais a minha pesquisa para uma nova situação. Pesquisa, investigação, descoberta, conquistas. E aí entra para nós uma outra questão, Regiana, fundamental: tempo. Criança precisa de tempo. E o tempo delas é muito diferente do tempo do relógio. É impossível uma criança mergulhar numa experiência dessa, dizendo às 2h30, guardem tudo, acabou tudo, porque é hora de... O tempo dela não é um tempo do relógio. Nós temos uma possibilidade, a mitologia grega traz para a gente, do tempo de Cronos e o tempo de Kairos. O tempo de Cronos é o tempo do relógio cronológico, 2 horas, 2h30. O tempo de Kairos é o tempo do interesse, é o tempo da pesquisa, é o tempo daquilo que Malaguzzi fala com muita propriedade, que é o tempo do mergulho. A criança precisa mergulhar nas experiências. E muitas vezes essas experiências que elas começam, como nós adultos precisamos deixá-las do jeito que a criança parou e não desmanchar esse cenário da criança, porque a única chance que ela tem de conseguir revisitar a sua experiência, superar o patamar da primeira exploração, para ela poder descobrir aquilo que de fato ela quer saber. Aí nascem os projetos, experiências que vão ficando um dia, uma semana, um mês, e aí vai criando um contágio com o grupo, e os projetos vão de fato se transformando em situações de aprendizagens significativa. Os sentidos vão dando sentido à busca de uma criança. Aqui uma imagem, quando a gente vê que eles precisam de muito pouco. A natureza é a matéria-prima mais interessante para a investigação da criança. O ateliê é um laboratório de experiências. Malaguzzi traz o papel da arte com muita força. Por quê? Ele fala que nos ateliês é onde as crianças podem, de fato, viver essas experiências. E só tem possibilidade de aprendizagem quando elas mergulham para valer, como nessa descoberta desse bichinho que eles acham no chão e vão depois trabalhar com eles de um outro lugar. Essa relação com o outro como fonte de aprendizagem que vai trazendo desafios, dúvidas, questionamentos. Me ajuda aqui, não consigo, é lá no alto. Aqui nós estamos trabalhando essa cooperação, esse adulto que não está fazendo pela criança, mas que está fazendo com a criança. Aqui nós temos outra premissa básica de Malaguzzi, depois entra até a frase no outro slide. Autonomia significa eu estou com você, mas não por você. E aí entra o nosso velho e querido Piaget. Todas as vezes que eu fizer por uma criança aquilo que ela tem condições de fazer sozinha, eu estou privando essa criança de aprender. Eu posso, numa relação amorosa, ajudar essa criança nos passos que são mais complicados. Eu favoreço o cenário para a criança ter esse prazer
esse gostinho de ter conseguido. É que nem criança, quando começa a andar de bicicleta, ou que está aprendendo a andar, o adulto está ali do lado, acolhendo, está, vamos, eu estou apostando, você consegue. A criança anda, a bicicleta vai para um lado, vai para o outro, de repente a criança sai sozinha, e é essa conquista que traz para ela esse caminho de cada vez mais brincando, aprender. Outra questão fundamental para Malaguzzi, o brincar. O brincar como essa linguagem de comunicação e de expressão da criança. Junto com o brincar, a literatura, a música, corpo, movimento, tempos, espaços, como que as crianças é feita por 100 linguagens diferentes, mas que essa ludicidade esteja sempre presente em todas as nossas propostas. A criança descobre numa bolha de sabão, descobre junto com o seu animal de estimação, essa bicicleta, mas desses caminhos lúdicos e brincantes é quando de fato ela vai trazendo as perguntas que ela quer saber. E aí nós chegamos no título da nossa fala, perguntas que dão o que pensar. Pensando nessa autonomia, como esse caminho de fortalecimento de autoestima, quais seriam as boas perguntas? O que são boas perguntas? Existem boas perguntas? E aí é esse olhar do adulto que vai se encontrando com o olhar da criança e vai estar trabalhando a autoestima. Adulto também fortalece a autoestima. Qualquer um de nós que trabalhe com uma equipe de professores sabe o quanto é fundamental o ser humano se sentir valorizado. Aplaudam-se, aplausos dos outros, valorização das nossas conquistas. Pensamos em grupo, do mesmo jeito que a criança precisa dessa motivação, desse olhar aquecido e amoroso do outro, para estar nesse processo de construção de conhecimento, o adulto também. E dentro dessa relação é que nós vamos percebendo cada vez mais como as pistas, brechas e possibilidades vão se transformando em tesouros. Essa imagem eu gosto muito porque esse Jorge Marque faz uma pesquisa a partir de um palito de fósforo. E essa cabecinha do palito de fósforo me lembra muito essa bola, com essas sementes que nós temos aqui como uma metáfora da nossa manhã de hoje, e nós percebemos que todos esses palitos vão se unindo e vão se transformando num mapa, como que uma cartografia de um processo de construção de conhecimento. Se vocês olharem a imagem do palito de fósforo, ela tem uma projeção de uma sombra, ou seja, de uma pequena pista, de uma coisa muito pequena, eu posso lançar e transformar uma projetação que vai fazer com que o meu grupo mergulhe como um todo na investigação dessa pista inicial. E a criança traz para nós todos uma série de possibilidades que é aquilo que o Tonucci vai nos dizer, que o currículo deveria ser escrito com o que os meninos e meninas trazem para a escola, como esvaziar o bolso da sua roupa com as experiências das crianças, suas vidas, suas surpresas, suas descobertas. Para o mundo cambiante da atualidade, crianças e adultos precisam de ferramentas e de muita garra para aprender. Malaguzzi completa que não há um currículo para ser escrito, para ser prescrito, mas muitos currículos para serem escritos. Nós temos infinitas possibilidades nas nossas mãos. Por que todo mundo tem que estar trabalhando tudo igual ao mesmo tempo, o tempo todo, para todas as crianças? E depois a gente chegar à seguinte constatação: elas não se interessam. E as crianças têm o tempo inteiro infinitas possibilidades. E aí vem Drummond, uma poesia que para mim, essa vocês acham na internet, é facílimo de achar, anotem um nome. Mas aqui é um currículo para a educação infantil na linguagem de Loris Malaguzzi, para Sara Raquel Lia e para todas as crianças. Eu queria uma escola que cultivasse a curiosidade de aprender, que é em vocês natural. Eu queria uma escola que educasse seu corpo, seus movimentos,
que possibilitasse o seu crescimento físico e sadio, normal. Eu queria uma escola que lhes ensinasse tudo sobre a natureza, o ar, a matéria, as plantas, os animais, seu próprio corpo, Deus, mas que ensinasse primeiro pela observação, pela descoberta, pela experimentação. E que dessas coisas lhes ensinasse não só a conhecer, como também a aceitar, amar e preservar. Eu queria uma escola que lhes ensinasse tudo sobre a nossa história e a nossa terra de uma maneira viva e atraente. Eu queria uma escola que lhes ensinasse a usarem bem a nossa língua, a pensarem e a se expressarem com clareza. Eu queria uma escola que lhes ensinassem a pensar, a raciocinar, a procurar soluções. Oh, meu Deus! Deus que livre vocês de uma escola em que tenham que copiar pontos. Deus que livre vocês de decorar sem entender nomes, datas, fatos. Deus que livre vocês de aceitar conhecimentos prontos, medíocremente embalados nos livros didáticos descartáveis. Deus que livre vocês de ficarem passivos, ouvindo e repetindo. Eu também queria uma escola que ensinasse a conviver, a cooperar, a respeitar, a esperar, a saber viver em comunidade e em união. Que vocês aprendessem a transformar e criar. Que lhes desse múltiplos meios de vocês expressarem cada sentimento, cada drama, cada emoção. Ah, e antes que eu me esqueça, Deus que livre vocês de um professor incompetente. Que espaço esse! Drummond, há muitos e muitos anos atrás, traz para a gente essa possibilidade que a escola ouça, que a escola abra espaço para essas crianças criarem e que essa escola tenha, como nessa imagem, um educador que tenha os olhos na ponta dos dedos. Como é que eu posso trabalhar aqui uma questão que é fundamental? O olhar. Régio traz para a gente uma contribuição muito interessante em termos da observação. Esse seu olhar, quando encontro o meu, falam de umas coisas que eu nem posso acreditar. Doce a sonhar e pensar que você gosta de mim como eu gosto de você. Ah, se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos. Elis Regina, cantando Lupicínio Rodrigues, traz para a gente uma possibilidade de encantamento, uma possibilidade de olhar e entrar em diálogo. Não esse olhar que nós temos hoje, um olhar que dá a sensação que tem uma catarata separando. Um olhar blindado, um olhar sem brilho. Como que eu posso olhar para as crianças e de cara entrar nessa relação de tal forma que eu possa espantar, encantar, assombrar, duvidar e ir além? Aqui nós temos toda uma essência do que traz a poesia do Drummond. Nós entramos em contato com o outro para trazer isso para uma situação que a gente possa, pelo acolhimento, ir além. É esse vínculo que vai trazer novas situações quando eu vou olhar para uma pesquisa que foi feita em Harvard no ano passado, foi apresentada aqui no Brasil, mas que tem tudo a ver com as questões centrais para as nossas pesquisas. Olhem só que coisa interessante. Aqui foi quando eu fui fazer o meu doutorado, eu fiz doutorado na PUC, um projeto de trabalho, fiz o mestrado na USP, pesquisando os registros das educadoras. Eu fui percebendo o quanto essas perguntas aqui formam a essência da construção de um planejamento. Deliciadores. Essa palavra, que parece um palavrão, ela vai dar para a gente todas as possibilidades de construção de monografia, planejamento do dia a dia, defesa de tese, todas as nossas pesquisas. Por quê? A justificativa. O que é que eu quero com isso? Eu estou percebendo que está acontecendo tal cenário, eu percebi que as crianças se interessaram por tal coisa. Olha só, foram para o pátio, ver com esse comentário, como eu vou construir o meu planejamento? Para quê? O que eu quero? Quais os objetivos? Com o quê? Eu vou precisar de materiais. O que seria necessário?
o quê? Quais os conteúdos que eu estou trabalhando? Eu tenho sim conteúdos. E a Itália traz para a gente, cada vez mais, as crianças vão precisando desses conteúdos como ferramentas para elas poderem ir além nas suas investigações. Com que? Quais são os sujeitos que vão estar trabalhando? Quem são essas pessoas? Sujeitos, grupo? Quando? Que tempos? Eu vou trabalhar isso por quanto tempo? Aonde? É no pátio? É dentro? É na sala X, Y? Enfim, como que eu vou construir essa minha proposta? As atividades, como? O que é que vai acontecer? Eu vou trabalhar com vivências, com experiências, eu vou trabalhar com pequenas sequências, eu vou trabalhar só com mergulhos que não são de fato articulados? Não sei. Quais são as minhas possibilidades? Onde? Quais os espaços que eu vou usar para trabalhar? Então, respondendo a essas perguntas, olha que coisa interessante. Isso aqui, ao lado, Harvard trouxe o ano passado para essa apresentação. Quando nós vamos ver what, where, how, who, enfim, todos esses iniciadores como perguntas que nós temos que responder para compor o nosso todo. Porque se alguma delas estiver em aberto, com toda certeza a minha possibilidade fica capenga. Por favor. É sobre o EBC, não é? Ensino para a compreensão disso. Em parte, Harvard fez uma pesquisa no ano passado, junto com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Vocês entrarem pelo site da Fundação, inclusive aquele radar para a primeira infância, tem artigos maravilhosos, muito interessantes. Quando o ensino para a compreensão, que eles trazem lá, com uma outra pesquisa, a Unicid fez um material também interessante sobre isso, mas são movimentos que são paralelos. Esse aqui, em especial, ele vai trabalhar com a primeira infância. Então, é um movimento feito, inclusive o radar que foi publicado no site da Fundação, Abre Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. São as iniciais, tá? Por isso que vocês têm o nome inteiro, .org.br. Material muito interessante, vale a pena também pesquisar. Mas, por que eu trouxe esse quadro como um todo? A intencionalidade da ação docente é que vai fazer com que cada vez mais a qualidade do trabalho possa ser aprofundada, aprimorada. Pablo Neruda, nosso grande poeta também, Neruda chileno, ele traz um livro de perguntas para criança, o livro das perguntas, que foi publicado pela COSAC em 2008. A quem posso perguntar que vim fazer nesse mundo? Por que me movo sem querer? Por que não fico parado? Por que vou sem rodas rodando, sem penas nem asas voando? E por que quis transmigrar se os meus ossos vivem no Chile? Que perguntas são essas que eu vou fazendo quando eu tenho as minhas raízes aqui como material para trazer para mim a boa pergunta? Com olhos de criança, como nessa imagem que um bebê com 8 meses engatinhando aponta uma formiga e essa formiga pode se transformar num material de uma grande projetação. Perguntas que estão por toda parte. E aí eu ponho aqui 2 imagens da Amélia Toledo, nossa grande artista com mais de 80 anos, e a Amélia traz essas 2 imagens que estiveram na Estação Pinacoteca, na exposição, e olha que coisa interessante, desses ouvidos que ela traz projetados para fazer esse garimpo de escuta pelo ambiente, a imagem acima traz um coração. E se a gente olhar para esse coração, nós vamos perceber que são 2 interrogações que vão se juntando. São 2 perguntas feitas numa possibilidade afetiva, numa possibilidade daquilo que me toca. Relação afetiva, que afeta, é aquilo que de fato me toca. Por isso, dessa é toda uma definição trabalhada pelo Jorge Larossa Bom Dia, em termos da experiência, dessas relações que tocam. E aqui nós vamos pensar que as boas perguntas são as que me fazem pensar de um jeito diferente. Como que eu posso me colocar numa nova perspectiva para dialogar e interagir? Dialogar
quer dizer escrever em forma de diálogo, conversar com outra pessoa e com outro grupo. Mas dialogar e interagir vão estar pautado em conversas. Conversas, eu dou volta sobre o mesmo assunto. E aí chega a grande contribuição de Malaguzzi quando fala na riqueza do ser humano, na possibilidade de que as narrativas tragam a própria história. Historiar-se, como naquela primeira imagem do Galiano falando, o ser humano é feito por muitas histórias. Como eu tenho que estar trabalhando as diferentes questões de eu escutar as minhas histórias e as crianças poderem trazer essas histórias para, nesse espaço, dessas rodas de conversa, nesses pequenos grupos, que sejam de fato diálogos e não monólogos. Uma das coisas que me incomodam muito vendo rodas de conversas das crianças é que normalmente um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala e não sai do lugar. Não há qualquer tipo de interação. E quando a gente percebe que aí teria a maior riqueza para alimentar os nossos projetos, fica para nós uma grande problematização. Como que eu posso ouvir de fato o outro? Quais as linguagens que a criança tem para falar, além de uma linguagem verbal? E aí nós percebemos o que Malaguzzi traz, o espaço como o terceiro educador. Às vezes nós precisamos ver a vida em outro ângulo. Uma mesa invertida, uma cadeira virada, um pano cobrindo, esses elásticos que estão amarrando esses pés da mesa, de tal forma que a criança se sinta provocada. Olhar para o mesmo objeto com essa sensação de estranhamento. Nossa, o que é isso? Meu Deus, o que será? E isso nós vamos traduzir em perguntas quando a gente olha o olhar que pergunta, que se surpreende, que entra em relação. Para isso, abertura, flexibilidade, confiança, autoestima, descoberta, pesquisa, construção de conhecimento pessoal e de mundo, encantamento, surpresa. O que me surpreende? Hoje, nós adultos, o que surpreende a gente nessa sociedade que a gente vive tão louca, que muitas vezes nos deixa anestesiados pela questão de tempo, pela questão de coisas que muitas vezes absurdas vão se transformando rotineiras. Como que eu posso me encantar com essas situações para ver o que Malaguzzi fala, que é a pedagogia da escuta? Régio se traduz como uma pedagogia da escuta e das relações, quando ouvir significa abrir os ouvidos, o coração e a mente. É importante ter a capacidade de escutar o que as crianças falam, por exemplo, por meio dos desenhos. Como nós precisamos aprender a olhar os desenhos das crianças como a primeira forma de escrita que elas têm. Como esses desenhos estão cobertos e recheados de narrativas e muitas vezes podem ser pretextos para as crianças poderem contar aquilo que elas estão querendo saber. Perguntas que estão por toda parte. Essa relação espaço, corpo, objetos, quando as crianças com um pano amarrado pelo pátio, um pano cheio de buracos que estão ali recortados, como essas crianças brincam de entrar, sair, brincam de esticar esse pano, pular, brincam de deitar no chão para ver de um novo ângulo essas possibilidades de criarem perguntas cada vez mais significativas. Perguntas do cotidiano. Quando a criança tenta compreender como essa melancia que a professora ia trabalhar com as crianças, e de repente ela olha duas crianças que estavam ali tentando ouvir o que tinha dentro daquela bola gigante. Que espaço é esse quando o dedinho de uma criança puxando uma folha de repolho está fazendo uma pergunta? Ela sabe? É presa? Ela não é? Será que eu vou conseguir? E o cheiro? O que é isso? E quando nós percebemos que o corpo da criança traz para a gente dessas diferentes informações. Em Régio, na época que eu tive, em 2008, em janeiro, época de uma produção de mexerica muito grande.
A cidade inteira cheira de mexerica, o lugar que a gente entra. Quando você entra nas escolas, há cascas de mexerica colocadas em pratinhos nos cantos. São perguntas olfativas. São perguntas que quando a gente chega, você começa a olhar e fala, nossa, o que será? E aí entra para a gente uma observação também feita, que as crianças vão descobrindo, porque todos almoçam na escola todos os dias, e os jogos, quando as crianças têm que, pelo cheiro, descobrir qual é o cardápio do almoço. Outra coisa muito interessante, quando você chega nas escolas, você tem cestas de palha com os alimentos ali que eles vão comer naquele dia, e alimentos crus. Por quê? As crianças, todas elas, recebem os alimentos prontos. E esse percurso de imaginar como é que um grão pode se transformar naquilo, então esse desafio que é visual, que é olfativo, já se transforma num caminho para aquilo que vai ser um desafio para o paladar das crianças na hora do almoço. Continuando, o que será que será? Esses alimentos todos, há uma série de ateliês feitos em Régio só com a questão dos alimentos. Inclusive há um livro que foi publicado, que no ano que vem vai ser traduzido também para o português, que é sobre o ateliê dos sentidos. E esses alimentos, que hoje nós temos uma questão muito severa com as crianças em relação a uma má alimentação, como que pode ser trabalhado pela simples pergunta que os alimentos trazem para essas crianças? Outra pergunta de uma criança, pergunta que faz a gente o tempo inteiro ser desafiado a tentar entrar nessa relação com a criança para saber sobre a sua curiosidade. Perguntas do berçário, com as crianças que estão com o dedinho ali naquele plástico, tentando descobrir essa transparência, tentando grudar essas folhinhas. Como que eu vou buscando recursos para saber que as crianças estão também o tempo inteiro querendo compartilhar as suas descobertas? Um casco de árvore, cutucar, o que será que tem aí? Essa criança que está com uma garrafinha de água vertendo de um lado para o outro, esse funil gigante que foi colocado na frente dos olhos, o que será que tem do outro lado? Outro dia tinha uma criança lá no berçário e ele estava parado no batente da janela e ele fazia. Você olhava, ele olhava para mim, e quando você entra em interação e começa a conversar com a criança, outra criança parada numa almofada, ela raspava com a ponta do dedo a almofada. E você, para conversar com essa criança, quando você pega essa almofada e começa a fazer a mesma coisa. Aí entra o grande desafio. Porque nós temos que nos despir de todos os modos convencionais, aquilo tudo que as faculdades nos ensinam, para poder entrar em interação com crianças tão pequenas. Por isso, entra o desafio que eu ensino e eu aprendo o tempo inteiro. E aí eu tenho que, como aquela imagem daquele avental mágico do contador de histórias, quando eu tenho que ir puxando cada vez uma carta para dizer, essa não deu, mas essa daqui pode dar. Me lembrei de um episódio, quando eu estava em Régio também, que era uma professora no fim do dia que estava com as crianças, e tinha uma mesa, e ela tinha a borda da mesa, ela era com meia abauladinha. Um menininho tinha uns 2, 3 anos, e ele ia para o carrinho, a brincadeira dele era no canto da mesa. Ele não queria o reto, ele queria aqui. Ele paradinho ali, fazia e voltava. A educadora pegou uma ponte de madeira, que era exatamente no mesmo percurso, e pôs perto do menino. O menino, na mesma hora, tirou o carrinho e veio fazer essa transposição da pesquisa que ele estava. E daí nós perguntamos para ela, como é que você fez isso? Como que você apostou que fosse isso? Ela falou, eu não apostei, eu observei, eu fiz a minha proposição. Se eu não conseguisse, se ele não chegasse perto, meu desafio era buscar outro material que desse a resposta para essa criança. Olha que coisa interessante. Você não tem uma resposta pronta.
Você tem ali uma porção de caminhos para se abrir e se pôr em interação com a criança, para a partir daí puxar um fio para dar esse laço, nessa possibilidade de construir esse conhecimento que, à medida que eu ensino, eu aprendo. E à medida que eu aprendo, eu ensino. Isso é Paulo Freire, essa leitura de mundo, essa leitura da palavra, e rege, referencia nosso Paulo Freire o tempo inteiro. Aqui outra imagem da primeira, detetives, caçadores, descobridores, até teve um projeto da Liló, que eram os caçadores de jardim, que foi apresentado agora lá na Casa das Rosas, no projeto dos museus para as crianças. Essas buscas que as crianças fazem o tempo inteiro com esse perpeuar. O que será que é? E é isso que a gente tem que olhar como essas perguntas que são promotoras de aprendizagem. Brincando, curiosos, a natureza está aí. Nós temos tanta coisa para oferecer e a criança vai atrás, buscando, abrindo caixas, fechando caixas, vivenciando possibilidades nas suas brincadeiras, identificando-se, reconhecendo-se como no berçário. Esse espelho, esse dedinho que está ali cutucando, esse olhar, será que sou eu? Quem é? E nesse espaço de busca, de descoberta, que nós vamos percebendo que a ousadia é outra grande marca regiana. O inesperado. Como eu preciso olhar para essas situações para perceber que aí moram as grandes pistas. Eu tenho que ousar. Outro dia, eu estava acompanhando um projeto até aqui do Santa Maria, que a professora fez um comentário encantado e ao mesmo tempo apavorada, porque as crianças falavam que tinham crianças de 2 anos, que eles tinham brincado na terra e que eles falaram, olha, é um buraco negro. E nisso apareceu o buraco negro, que era uma coisa que o grupo inteiro só falava nisso. E de repente ela se percebe numa situação que ela fala, eu tenho que pesquisar, porque nem eu sei o que é esse buraco negro, para poder fazer um projeto surgir. E dentro dessa busca, projetos que vêm com alma, porque eles são de fato o interesse das crianças e a sua curiosidade. A ousadia em conhecer o mundo a seu redor, quando essas crianças têm, por exemplo, aqui cadeiras pulando, que estão amarradas em todas as direções, esse plástico com bolinhas que saem das árvores do pátio, para as crianças poderem fazer as suas pesquisas, e de tudo isso, como que a criança vai buscando um material, que é uma barrinha de metal, para fazer pesquisa sobre o arco-íris. Esse arco-íris que está refletido na parede, essa sombra na areia, na parede. Como que as crianças vão se sentindo, esses pequenos investigadores, e cada vez mais descobrindo como nessa imagem, quando esse pátio se transforma nesse grande cenário de investigação. Um galho caído, lãs amarradas, muitas cores, fitas. Como que nós podemos fazer intervenções nos espaços que nós ocupamos para que as crianças se sintam desafiadas a buscar? Que é isso? E essa sensação de espanto é que nós temos que cada vez mais deixar para o nosso grupo para que boas perguntas possam aparecer cada vez mais. Um outro comentário que vale a pena. Toda vez que nós deixamos para uma criança um material, o primeiro olhar dela é de exploração do material em si. Ela vai tornar familiar. Então ela pega, aperta, ela põe na boca, ela sacode, ela olha se tem cor, ela faz uma exploração sensorial. A segunda etapa é quando a criança começa a revisitar esse material, não mais com essa etapa sensorial. E aí que ela começa a perceber que aquele material pode servir para alguma coisa. Numa terceira etapa, quando ela volta para esse material, é quando as histórias começam a aparecer. Por isso, todas essas intervenções, elas têm que ficar pelo menos uma semana montada para as crianças.
Porque senão, se a gente cada vez traz uma coisa nova para a criança, elas vão ficar sempre nesse olhar de primeira idade. Para chegar nesse olhar de terceira idade, que é quando... Isso são as categorias do olhar do Peirce, para quem tiver interesse em ler. Vale a pena, porque você vai dando para a criança essa possibilidade de mergulhar, criar histórias a partir de um outro lugar que ela possa ocupar diante dos materiais. Essa curiosidade que move, que vai fazendo desde um violão, uma casca de banana, um livro que a criança tenha na mão, como tudo isso pode se transformar numa boa pergunta. Boas perguntas são as que movem, são as que tocam, são as que vão fazendo com que a criança tenha vontade de sair desse primeiro olhar e, de fato, mergulhar nessas pesquisas, de tal forma que contextos narrativos de exploração compartilhada possam acontecer. Outra intervenção no pátio da escola, quando as crianças tinham naquela mesma árvore que vocês viram os galhos, elas tinham um barbante pendurado com folhas de celofane. Eram só folhas, folhas que conforme o vento batia, balançavam, e as crianças começam a olhar, a se aproximar, começam a levar brinquedos, o balde para brincar ali perto, e no meio de tudo isso, quando elas acham um bicho no pátio. E esse bicho, que daí transforma todo o olhar da criança para essa busca, que bicho é esse? E dentro disso, como que a arte, esse cenário, vão fazendo com que a criança socialize as suas descobertas e vai cada vez mais caminhando no sentido de perceber as possibilidades que ela tem, como aqui uma mesa com luz, com areia colorida, esse espelho que a criança está usando como uma projeção do seu corpo, nesse desenho, nessa busca. E aqui em escolas regianas, para fazer um contraponto, quando pedrinhas, quando pipocas, quando materiais que estão ali disponíveis para as crianças brincarem de pesar. Situações do cotidiano que vão se transformando em buscas no ateliê, de tal forma que as crianças tenham, inclusive, a chance de fazerem perguntas para elas mesmas. Aqui na porta de uma escola regiana, quando as crianças têm as bolsas para colocarem as suas cartas. Aqui é uma escola da infância, não é uma escola para a infância, mas uma escola da infância, que faz toda a diferença, porque é uma escola da criança. E dentro desse universo, essa criança está olhando esse envelope de carta e pensando aonde que ela vai colocar. Nesses diferentes cenários, quando uma mesa de comida se transforma nessa pergunta interessante, dessas luzes, dessas cores, e esse inusitado vai cada vez mais fazendo com que o adulto tenha que mergulhar nesse universo de investigação. Eu só consigo me apropriar das 100 linguagens se eu viver esse espaço onde os ateliês também são feitos para os professores, e dentro de todas essas possibilidades, como que eu vou criar meu projeto de intervenção? A construção de um foco. Uma das coisas mais difíceis que a gente tem dentro de todo esse cenário é quando eu vou trabalhar a questão da construção de um foco. A construção de um foco para o meu olhar. Dentro disso tudo, de todos os caminhos que eu tenha para andar, como que eu vou escolher para onde eu vou? E aí eu vou percebendo que dentro desses caminhos, que o meu olhar vai trabalhar com o brincar, com a emoção, vai trabalhar com o simbólico, com o registro, com a narrativa, eu vou percebendo que nós e nós estão ali em diálogo o tempo inteiro. Nós, grupo, nós de amarração. Nós, mesmo que eu tenho que dar numa porção de situações para fazer a sustentação. Essa minha observação sensível do que, quem, quando, onde, o que eu estou querendo ver, que sentidos que eu estou atribuindo aos desafios e aos conflitos que eu vou lidando no dia a dia, e percebendo que só os conflitos é que eu vou poder transformar em situações de aprendizagem significativa.
A pedagogia das relações, quando essas perguntas que eu já trabalhei com vocês no outro slide, vão ajudando a definir a intencionalidade da minha ação e da minha intervenção. Dentro disso, eu estou caminhando, faltam 2 minutinhos só para a gente acabar, para não estourar o horário. Os instrumentos metodológicos são fundamentais. Não dá para se trabalhar sem planejamento, observação, registro, reflexão e avaliação. Pensando que a observação é a matéria-prima que precisa ser registrada. Na leitura desse registro, eu tenho a construção dos meus planejamentos e a avaliação como esse termômetro que vai me dizendo o que eu posso fazer para o passo seguinte. A avaliação só tem sentido se for fonte para um novo planejamento. Pensando que esses instrumentos são ferramentas e aí nós olhamos para o Rubem Alves. O que é mais importante? Saber resposta ou fazer boas perguntas? Essa possibilidade da gente caminhar linearmente ou dentro de uma circularidade. Malaguzzi traz para a gente o tempo inteiro a questão das relações. Eu vou parar aqui nesse slide por conta do horário e nós vamos perceber que essa possibilidade das infinitas conexões é que vão dando para mim caminhos cada vez mais próximos de fazer com que os planejamentos de fato possam acontecer de uma forma significativa e não uma forma burocrática que seja apenas para cumprir tarefa. Nós vamos parar agora, por conta do intervalo. Aqui nós temos os cartões. Eu queria pedir que quem tiver as perguntas para fazer para a segunda parte, por favor, venha pegar um cartão colorido, faça a sua pergunta e deixe aqui comigo para eu poder me organizar para a continuidade, ok? No intervalo.